Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Uma vez mais, o Vejam Só, atendendo à solicitação dos telespectadores e das telespectadoras, vai se debruçar sobre uma das histórias que o Senhor Jesus contou, parábola ou ilustração, no sermão profético, registrado em Mateus 24 e 25. No caso específico do que nós vamos tratar hoje, Mateus 25, Jesus diz que quando o rei voltar a esse mundo, portanto ele está falando da sua segunda vinda, ele irá separar os bodes das ovelhas, né? Os cabritos das ovelhas, algo assim, depende da versão bíblica utilizada. Bom, bode, cabrito, eu não sei quem é, mas eu quero saber quem são essas ovelhas, porque as ovelhas é que vão ficar à direita e vão receber o vinde, benditos meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber, estava nu, me vestisse, estava doente, ou preso e fosses ver-me. Olha que bênção, palavra abençoada, né, do rei. Eu quero saber quem são essas ovelhas. Ah, você vai dizer, são os salvos. Mas espera um pouquinho. Jesus disse que isso vai acontecer quando ele retornar a esse mundo, não é verdade? A sua segunda vinda. E essa separação é o quê? É o juízo final? Porque, pelo jeito, os que estiverem à esquerda, os cabritos ou bodes, né, vão receber o apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa história fala do juízo final ou fala de alguma outra coisa? Outra pergunta que cabe. Jesus vai encontrar essas ovelhas quando ele voltar. Segundo o que a gente entende, Jesus voltará para instaurar o reino milenar logo depois da grande tribulação. Para os que creem no milênio anterior, né? Ou seja, Jesus volta antes da instauração do milênio. Ok, só que para boa parte dos crentes que pensam assim, antes da grande tribulação começar, os crentes são arrebatados. As ovelhas, então, são levadas para o céu. Ele não vai encontrar ovelhas aqui quando ele retornar. Ou vai? Será que Jesus está se referindo apenas, então, somente aos salvos durante a grande tribulação e que estiverem vivos? E os outros? Não vão participar do reino milenar? Essas e outras perguntas vamos responder agora. Está no ar o Vejam Só. Olá! Começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Daqui a pouquinho eu falo da AGRADE para você. Permita-me agora apresentar os convidados de hoje. Conosco, mais uma vez, o reverendo Edivaldo Alves da Costa. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Edivaldo. Tudo bem? Graça e paz, reverendo Heber. É um prazer retornar aqui ao programa. Onde fica a IPB que o senhor pastoreia? Eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cidade Air Carvalho. A nossa igreja fica no bairro de Air Carvalho mesmo. Nosso endereço lá é Avenida das Alamandas, 715. Eu sempre falo que, como ponto de referência, a nossa igreja fica relativamente perto do estádio do Corinthians. Estação ali, Corinthians Itaquera, terminal do metrô, linha vermelha. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. De nada. Do outro lado, viajando para participar do programa, ele que mora lá em Hortolândia, o ancião Edson Reis, que é líder da igreja Elim, naquela cidade. Paz e graça, ancião, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, prazer estar aqui, prazer conhecer o reverendo Edivaldo. Trago um abraço ao nosso presidente, pastor Silvio, do Ministério Elim, e todo mundo lá de Hortolândia te manda um abraço. O povo gosta muito do Vejam Só lá, viu? Muito obrigado. Qual é o endereço da igreja lá, irmão? Nós estamos na rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, Jardim Terras de Santo Antônio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por ter viajado. E a gente vai direto para a matéria do Zeca sobre o tema de hoje. Vejam só. O grande julgamento é retratado em uma sequência de parábolas apresentadas pelo mestre no final do capítulo 25 de Mateus. Esse trecho, para alguns estudiosos, não é, na verdade, uma parábola.
embora contenha elementos parabólicos. É, na verdade, uma descrição dramática do juízo final. Linguagem essa, para muitos, usada de maneira simbólica, sempre que relacionada às questões escatológicas. Porém, precisamos ser honestos, que não são todos os teólogos que assumem essa posição. O fato é que no versículo 32 do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, temos uma descrição que é a base para a nossa dúvida de hoje. Vamos ler o texto e apresentar a nossa pergunta-tema. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Queremos saber o seguinte: quem são as ovelhas relatadas no texto que acabamos de ler, que Jesus encontra aqui no seu retorno? Temos uma linha de pensamento que afirma ser essa uma descrição do julgamento das nações. É importante notar que as nações, os gentios, serão julgados de acordo com a maneira como trataram o remanescente fiel de Israel, aqueles judeus convertidos durante a tribulação, muitos dos quais terão sido martirizados. Os bodes serão as nações que não deram guarida aos pequeninos irmãos, os judeus convertidos nesse período, que estarão sendo perseguidos pelo anticristo. Já as ovelhas serão as nações que protegeram e alimentaram esses judeus errantes. Por outro lado, temos aqueles estudiosos que afirmam que é evidente que o juízo descrito inclui todos, ou seja, toda a raça humana. Será tão universal como aqui foi relatado em Mateus, quanto é relatado lá em Apocalipse. Ninguém será excluído, nem os perversos, nem os justos. Todas as nações indicam todas as pessoas indiscriminadamente. Não é, por exemplo, as nações como contrastadas com os judeus, como se a essência do grande juiz fosse descobrir como os judeus trataram esta ou aquela nação. Assim temos as opiniões dos estudiosos. Porém, como iremos então responder a nossa pergunta? Qual é a sua opinião? Fique ligado, vamos explorar muito mais esse tema agora, no debate de hoje, que já está no ar. Muito bem, vamos lá. A gente tem um critério aqui no programa, que sempre que podemos, usamos, né? Começa o debate, o debatedor mais antigo, mais velho, enfim. E esse é mais velho até no nome, né? Ancião, Edson Reis. Por que vocês usam ancião lá na Igreja Elim e o que significa Igreja Elim? Então, o nome Elim significa lugar de refrigério. Está em Êxodo 4, 14 e 27. São as águas de Elim, não é? Isso, as águas de Elim, onde eles chegaram, logo que saíram do deserto. Na realidade, a Igreja Elim, ela não utiliza o termo ancião. Ah, não? Não. Esse termo, ele veio comigo porque eu pertencia a uma seita religiosa e fui ancião lá. E assim que eu saí dessa seita, eu fui para o rádio com um grupo de pastores. E aí, como havia aquele problema de identificação, então o pessoal começou a me chamar de ancião. E o ancião ficou. E aí, passou o tempo, eu me tornei pastor e o ancião acompanhou. Então, hoje o pessoal normalmente me chama de ancião Edson Reis. E ancião, conforme diz a Bíblia, é homem mais maduro, é presbítero, né? E é um termo designado a um superintendente. Então, acabou ficando. E na Igreja Elim só eu sou o ancião. Tá certo. Então tá bom. Irmão, como é que o senhor responde a pergunta na sua primeira fala? Quem são essas ovelhas registradas em Mateus 25 que o Senhor Jesus encontra quando ele volta? Então, essas ovelhas que Jesus encontra quando volta, elas estão descritas lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, onde nós observamos a entrada do período milenar, e diz a Bíblia que Satanás ele é preso para que ele não desencaminhe as nações nos 4 cantos da terra. Então a Bíblia é muito clara ao afirmar que haverá um grande número de pessoas aqui logo após a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas nações que estão no Apocalipse são as mesmas
que estão também no Mateus capítulo 25. Mas as ovelhas são todas as nações? As ovelhas estão em todas as nações, assim como os cabritos também estão em todas as nações. Essa separação se dá na entrada do milênio. E essas ovelhas são quem? Essas ovelhas são aqueles que apoiaram os irmãos de Cristo, conforme ele próprio diz. Embora eu não assuma nenhuma bandeira dispensacionalista, milenista, preterista, nada disso. Eu entendo, de acordo com a Bíblia, que aqueles, conforme nos diz o livro de Zacarias, que colaboraram, que não prestaram serviço militar contra Jerusalém e contra Israel, estarão no milênio. Aqueles que o fizeram e ainda assim conseguiram entrar para o milênio, então esses são os cabritos. Entendi. Então tem a ver com a atitude em relação ao Estado de Israel. A Israel, ao Estado de Israel. Vamos ver agora o reverendo Edivaldo Alves da Costa, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Cidade Aí Carvalho, na Zona Leste de São Paulo. E o senhor, como é que ele responde? Bem, reverendo, inicialmente eu diria que as ovelhas são os eleitos, são os filhos de Deus. Ovelhas e bodes é uma das figuras que a Bíblia usa para falar do povo de Deus. Em outro lugar, a Bíblia vai falar sobre trigo e joio. A igreja é o trigo, o mundo é o joio. Então, agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: as ovelhas são os eleitos. Agora, se nós nos determos na pergunta, quem são as ovelhas de Mateus 25 que Jesus encontra aqui no seu retorno? A minha perspectiva calvinista, amilenista e aliancista, talvez a palavra retorno ali esteja se referindo ao segundo retorno de Cristo, porque, segundo a visão dispensacionalista, Jesus vem, arrebata a igreja secretamente, passa os 7 anos às bodas do Cordeiro, depois ele vem para inaugurar o milênio. Só que a escola que eu defendo, o milenismo, eu não creio que o milênio é literal. O milênio é simbólico. O milênio, ele compreende toda a história, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Diante de Pilatos, o Senhor Jesus questionado por ele, o Senhor Jesus, Pilatos perguntou: você é rei? Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então a minha perspectiva é que nós já estamos no milênio e essas ovelhas são os eleitos, o trigo, a noiva de Cristo, só que eu não entendo que elas estarão aqui. O retorno de Jesus, ao meu ver, é único. Jesus vem e aqui, com o texto de Mateus 25, para mim se refere não a Israel, mas o julgamento de todas as nações. Seria o juízo final? Juízo final. Mais para frente no programa, eu vou desenvolver essa ideia. Então, as ovelhas são os eleitos, mas Mateus 25, de 31 ao 46, é o juízo final. Bom, tem várias coisas que a gente vai esclarecer aqui ao longo do debate, mas antes eu quero perguntar para você aí de casa o que é que você pensa. No facebook.com/programa Vejam Só está a nossa enquete. Esse texto, Mateus 25, fala de salvos ou de nações pró-Israel? Salvos ou eleitos, como o reverendo acabou de falar. Primeira resposta, o texto fala de salvos ou eleitos. E a segunda resposta, as nações pró-Israel. É que o Facebook não permite que a gente escreva de forma mais completa as alternativas, tá? Por isso tá claro aí, para você responder. Aí você fala assim: puxa, eu gostaria de estudar escatologia. Pois é, a grade tem um curso de escatologia e tem um monte de outros cursos. Por exemplo, não adianta nada você querer estudar escatologia se você não conhece a Bíblia, Eu já tive experiências assim bem fortes com esse negócio de gente que quer estudar. Eu quero entender como vai ser o fim do mundo e não conhece nada da Bíblia, Eu tive experiência com alunos que se escandalizaram com o livro de Juízes. Se escandalizaram mesmo, de perder o sono. Imagina estudando escatologia. Porque não conhecia. Aí eu fui atrás, estou fazendo uma propagandazinha aqui, Fui atrás de saber quem elas eram. Elas eram de uma igreja, elas tinham 1 semana de convertidas e o pastor delas mandou eu estudar.
no seminário. Aí não se faz isso. Vai para a grade. A grade tem o curso bíblico. Lá você vai conhecer a Bíblia. A primeira coisa que o crente tem que conhecer é a palavra de Deus. E a grade tem curso bíblico em mais de 600 lugares aqui no país. Então, você vai conhecer a palavra de Deus, vai se estruturar na Bíblia para depois fazer outros cursos mais densos, né? 3115-0819 é o telefone da grade aqui em São Paulo. Então, tem o 0 operadora 11 3115-0819. Liga lá amanhã, né? Agora não tem ninguém, mas amanhã você liga no horário comercial, conversa, fala, eu moro em tal lugar, vi o Weber falando lá que vocês têm um curso bíblico aqui perto da minha casa. Ela vai te dar o endereço e você vai lá fazer o curso bíblico. Agora, existem muitos outros cursos na grade, inclusive de escatologia. Tem curso de tudo quanto é coisa que você puder imaginar ligada à obra de Deus. Tem curso de espanhol ou de inglês, usando a Bíblia como livro de texto, né? Tem curso para obreiros, tem curso de evangelismo, tem curso de filosofia cristã, história do pensamento cristão, história da reforma, fora os cursos bíblicos, análise bíblica, o livro de Romanos que a gente está estudando lá agora. Enfim, tem uma infinidade, gestão eclesiástica, administração de igreja. Tem bastante opção para você, mas obviamente não em todas as filiais. O único curso que está em todas as filiais é o curso bíblico, tá? 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Olha, dicas preciosas aí do Shopping do Povo. Obrigado, irmã Eliana, ósculo santo para a senhora, para o seu maridão Lucas, né? E para os seus 3 filhos, tá bom? Vamos lá. Nesse momento do programa, a gente não vai falar de bodes e ovelhas, vai falar de você. É hora de você aparecer aqui. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Tem presente para quem mandar foto e para quem mandar o vídeo. Faça isso, né? Uma vez eu estava numa igreja em São Caetano, e aí tinha um casal de membros da igreja, um pouquinho mais de idade e tal, que eu queria tanto participar do quadro, mas eu não sei fazer não sei como manda a fotografia. Aí eles estavam lá com uma netinha lá de acho que 8, 9 anos de idade. Eu falei, vem cá, filha, faz um selfie aí do vovô e da vovó. Tchac! Você sabe postar? Qual é o endereço? Eu falei, eu vejo um selfie. Bom, já tá lá. Então, se você... Eu também não sei. Eu também, se você pedir para eu fazer, eu não sei fazer. Mas chama qualquer guria, faz para você na hora, né? E você posta a sua foto. Agora, se deve fazer um vídeo, melhor ainda. Vai, 15, 20 segundos, 30 no máximo, para você dar um recadinho para nós, que assim a gente fica conhecendo você e ouvindo a sua voz e sabendo da sua sugestão, da sua observação sobre o programa. A maioria tem usado para dar sugestão de tema, né, ou de convidado, por aí vai. Fale quem você é, qual é a sua igreja, se você quiser, e de onde você está falando, tá? Na fotografia também, viu? Vamos ver as fotos? Já tem presente? Tem o presente? Quem mandar a foto ou o vídeo vai concorrer a um presente. Olha lá, olha o kit do Shopping do Povo. A Bíblia Visual com infográficos é um lançamento, o último lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. E Pais Modernos, Valores Eternos. Presente do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. É só mandar a foto ou o vídeo que você está concorrendo. Sorteio agora. Setembro, né? Ou agosto? Quando que é o sorteio, dona Angélica? Em setembro. Comecinho de setembro vai ser o sorteio. Manda logo, tá bom? Primeira foto de hoje vem de Mato Grosso, lá em Sapezal. Nós temos a Aline Alves, essa linda jovem que assiste ao programa lá em Sapezal do Mato Grosso. Deus abençoe, Aline. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos para o Ceará agora. Em Aracati, no Ceará, a Eduarda e a mãe, a Maria José. 2 gerações assistindo juntas ao programa Vejam Só. Grande abraço ao povo do Ceará, povo bom. O Ceará eu conheci, tive uma vez só lá, tenho muita saudade do Ceará. No Maranhão, em Luiz Domingues, no Maranhão, nós temos Paulo Ratis, né? Ou Ratis. Então, Paulo, faz outra foto com a luz acesa, porque senão a luz do vídeo, com aquele cara chato ali atrás, vai atrapalhar você, tá? Mas muito obrigado pela sua audiência. Vamos para Goiás. Em Goiânia,
uma das cidades mais evangélicas do país, nós temos o Manuel Queiroz dos Anjos assistindo. Olha o sobrenome dele, dos Anjos, que bênção, né? Valeu, Manuel, Deus abençoe você. E aqui em Osasco, na município pertinho de São Paulo, né? Osasco, na Grande São Paulo, Benê Vanderlei e a Leila Cristina assistindo ao programa. Deus abençoe vocês. Tá frio, hein? Esse cobertorzinho é bem legal. Valeu, o Benê e a Leila estão convidados para virem assistir a gravação ao vivo. É só combinar com o Rafael pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo de hoje, que é do Luiz Carlos, lá da Praia Grande, São Paulo. Muito bem. Ancião Edson Reis, o senhor disse que as ovelhas da historinha de Jesus são as nações que apoiaram Israel, né? Então, os bodes ou cabritos vão ser condenados só porque não apoiaram Israel? Vão direto para o inferno? Bom, na realidade, assim, a oportunidade e a eleição para a igreja, eu vejo como salvação. Isto, para mim, é salvação. Eu sempre costumo dizer que milênio não é salvação. Milênio, na realidade, é uma transição, desde que essa ordem acaba, quando Jesus Cristo volta, pós-tribulação, arrebata a igreja. Para mim, isso é um evento único e simultâneo, arrebata a igreja, naquele abrir piscar de olhos de Paulo, e volta com a própria igreja, né, para instaurar o milênio na Terra. O senhor não crê naqueles 7 anos? Não creio nos 7 anos. Isso aí é uma visão dispensacionalista, né, de Derbe, e acabou pegando essa visão no meio evangélico, ficou. Eu creio que o evento é único e simultâneo. Jesus arrebata e volta com a igreja. Aí alguém diz assim, mas explique. Bom, tem coisas que não dá para explicar, essa é uma delas, a Trindade é outra, a eternidade de Deus é outra. E quando Jesus Cristo volta com a igreja, porque a igreja está salva, a igreja está salva, não tem como. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele é muito claro, né? O Senhor volta, arrebata a sua igreja e ressuscita os que estão mortos. Bom, se isso acontece, há uma ressurreição, há um arrebatamento, então não existe lugar para essas ovelhas e cabritos dentro desse momento, até porque eles estão vivos. O Apocalipse diz que eles entraram dentro de um período milenar e que Satanás agora passa a ficar preso para que não desencaminhe essas nações, ao passo que nós estaremos reinando, né, cumprindo aí as profecias messiânicas, como o caso das profecias de Isaías, Zacarias, onde nós estaremos reinando sobre a terra, reinando sobre essas pessoas que entraram no milênio. E quem é que vai se desenvolver no milênio? São aqueles que não apoiaram o serviço militar contra Jerusalém. Ao passo que os que entraram no milênio, né, vamos dizer aí, por incidente, porque milênio não é salvação, esses serão julgados pela sua falta de apoio a Israel, por não terem aceito Cristo. Então, esses partirão para o decepamento eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, não se trata só do fato de não apoiar Israel. Essas pessoas estão vivas agora, no nosso período, essas pessoas têm oportunidade, não aceitaram essa oportunidade e ainda, por fim, maltrataram os irmãos de Cristo. Mas, bom, a pergunta é, os condenados, né, seja lá por que motivo for, nessa separação de bodes, de cabritos e das ovelhas, esses condenados vão para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas esse não é o juízo final ainda? Não. O juízo final ainda está lá na frente. Então essas pessoas vão ser julgadas 2 vezes? Não, elas vão ser julgadas uma vez só. Elas, nessa ocasião aqui, elas são, vamos dizer, elas são mortas. E no juízo final, diz a Bíblia, que todos serão ressuscitados, desde Adão até o último condenado aqui. Então essas pessoas serão ressuscitadas e aí sim serão julgadas e apresentar-se para elas o porquê do julgamento negativo delas. Vamos lá, reverendo, o senhor concorda com a posição do ancião Edson? Não concordo, né? Com todo respeito ao ancião Edson. Aliás, nós temos que discordar aqui no programa, né? Vocês vieram para isso, né? Não, aliás, nós temos que discordar. Agora, é claro que, respeitosamente, não concordo, e o ancião Edson falou muito bem, às vezes a gente fica brigando por questões que, ao meu ver, são secundárias. Por exemplo, ele falou, milênio não é salvação. De fato, milênio não é salvação. Agora, reverendo Weber, o que
eu penso que do jeito que o irmão falou, é muito mais difícil de entender. Eu prefiro ficar com a simplicidade das Escrituras, que fala de um evento só, que fala de um milênio simbólico. Por exemplo, eu acho que o ponto inicial do nosso programa, eu queria falar só um pouquinho do contexto da passagem. Mateus 24 e 25, eu preciso dar um panorama aqui desses dois capítulos para a gente entender o que está acontecendo. Mateus 24 e 25 é o sermão escatológico de Jesus. Ele foi proferido por causa de uma resposta que Jesus deu aos discípulos. E eu queria ler aqui, só para nós termos uma ideia melhor e para os telespectadores acompanharem em casa. Veja aí, Mateus 24, versículos 1 e 3. Tudo começa aqui. Os dois capítulos fazem parte do sermão escatológico. Tudo começa em Mateus 24, versículos 1 a 3. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, é interessante que essa informação de Jesus, de que o templo seria derrubado, deixou os discípulos curiosos, e eles saem do lugar onde eles estavam, e quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, os discípulos voltaram a tocar nesse assunto, porque eles ficaram intrigados com as palavras de Jesus. Referindo-se ao templo, ele diz: esse templo tão bonito que vocês dizem que estão embelezados, ele será derribado. E essa profecia ela se cumpre no ano 70, quando o imperador Tito Vespasiano vem, destrói o templo, uma revolta judaica que começou por volta do ano 66, até explodir no ano 70 com a destruição do templo. A única coisa que restou foi o Muro das Lamentações, que existe até hoje em Jerusalém. Agora, o versículo 3, como eu falei, eles ficaram curiosos pela declaração de Jesus. Aí o versículo 3 diz: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles fazem duas perguntas. A primeira é: quando o templo será derrubado? Nós que estamos depois da história sabemos que isso aconteceu no ano 70. E a segunda é: já que o templo vai ser derrubado, qual é o sinal da tua vinda, da segunda vinda, da minha perspectiva amilenista, e da consumação dos séculos? Então, eu fiz uma pequena divisão aqui para nós entendermos. O capítulo 24 está dividido em 5 partes. Primeira, os sinais da vinda de Jesus. Ele vai falar de falsos profetas, falsos cristos, vai aumentar a iniquidade, etc. Segunda parte, a grande tribulação, versículos 15 a 28, que, na minha perspectiva, a igreja passará pela grande tribulação. É nisso que vocês concordam? Concordo, espero que sim. Terceira, a vinda de Jesus, versículos 29 a 31, do capítulo 24. Quarta, a necessidade de vigilância, versículos 32 a 44. Quinta, uma parábola, a parábola do servo bom e do servo mau. Capítulo 25, ele continua. O capítulo 25 está dividido em 3 partes. Ele vai mostrar no nosso capítulo aqui como é que a igreja deve viver antes da sua vinda. E ele ensina 3 coisas. Em primeiro lugar, vigiando. A igreja deve viver vigiando. Aí ele vai contar a parábola das 10 virgens, versículos 1 a 13. Eu gostaria de ler o versículo 13. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, como é que a igreja vive antes da segunda vinda? Primeiro, vigiando. Segundo, trabalhando. Aí ele conta a parábola dos talentos, versículos 14 a 30. A um deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. E daí, então, nós chegamos... Então, Jesus fala dos sinais, fala da grande tribulação, fala da sua vinda, que a gente deve vigiar, deve trabalhar, e aí, finalmente, vem o juízo final.
E versículos 31 a 33, que aí ele vai falar propriamente das ovelhas e dos bodes, na minha versão fala cabritos, né? Mas é a mesma coisa. Então eu gostaria de ler também 31 a 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, aqui esse quando vier, na minha perspectiva, segunda vinda, única vinda, concordo com o ancião Edson Reis, eu penso que não tem o arrebatamento secreto, não tem os 7 anos, as bodas do Cordeiro, mas aí eu discordo do irmão que quando Jesus vier, ele não volta, ele, nem os anjos, nem a igreja, ao meu ver, ninguém volta para reinar aqui 1000 anos em Jerusalém, porque ele disse para Pilatos que o meu reino não é desse mundo. Então, o 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, indistintamente, ao meu ver, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, é uma figura, como ele usa a figura do joio e do trigo. Então, aí é o juízo final. Juízo final. Então, o final do capítulo 25 desemboca no juízo final. Ancião, o nosso telespectador e a nossa telespectadora está perguntando agora, principalmente depois dessa exposição pormenorizada que o reverendo fez, onde é que está a base no texto para dizer que as ovelhas são as que apoiaram a nação de Israel e os cabritos são os que não apoiaram? A base é Zacarias. Não, mas no texto não. Não, então, no texto diz, a menos que vocês fizeram isso para os meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Isso tem sido apresentado desde a fundação da igreja como os irmãos de Cristo sendo os judeus. Quando a gente passa para o estudo escatológico, que é o que o capítulo 24 e 25 nos dá, então Jesus Cristo ele coloca também dentro dessa perspectiva, e é o que a igreja cristã assumiu como sendo os judeus, os irmãos de Cristo. Então essa daqui é a base que a gente tem, tá? E quando você corresponde lá com Zacarias, capítulo 12 até o capítulo 14, então a gente que está completamente relacionado à vinda de Jesus, então a gente consegue entender que esse bem são os que apoiaram Israel, com base em Zacarias 14. Então, senhor, mas vamos lá. Vamos destrinchar isso aí. Vamos. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Como assim em relação a Israel? Então, isso aconteceu durante a grande tribulação. Porque nós temos... acontecer. Vai acontecer. Durante a grande tribulação. O que nós temos? Nós temos, por exemplo, 144 mil selados durante a grande tribulação, e que dentro da visão do irmão começa a ter muitas dificuldades para se explicar. Nós vamos ter os 144 mil selados durante a grande tribulação. Esses 144 mil selados, conforme nós sabemos, são das 12 tribos de Israel. Isso é literal. Nós sabemos que a perseguição do anticristo, segundo o que nos mostra também o profeta Daniel, ela é infligida principalmente sobre Israel. A Bíblia fala sobre a aflição de Jacó, que é o período que será o pior para a nação de Israel. Então, os judeus, durante esse período, eles vão precisar, sim, do apoio de todos nós. Então, é o socorro. Exatamente, pode-se usar essa expressão. Então, nós vamos ter que apoiar Israel, nós vamos ter que socorrer, nós vamos ter que cuidar. E é aí que entra o tive fome, vocês foram me visitar e tudo aquilo que nós utilizamos. Com aplicação dupla, até claro, que a gente costuma usar isso também quando falamos ao socorro dentro da igreja, o Ministério de Socorros. Mas, ao mesmo tempo, o texto, em primeira mão, ele se aplica a Israel. Agora, por que não dá para a gente pensar em juízo final, reverendo Weber? Não dá para pensar em juízo final porque quando a gente pega Apocalipse, e é correlato aqui de Mateus capítulo 24, a gente percebe o juízo final, isso ainda concordando com Pedro, 1000 anos à frente. Diz a Bíblia que as nações entraram no milênio, Satanás é preso para que não desencaminhe as nações nos 4 cantos da terra. Depois disso, Satanás é solto, ele vai fazer agora o desencaminhar dessas nações, e aí João diz, e aí eu vi agora um grande trono branco, que esse sim é o juízo final, com todo respeito ao reverendo, ele mistura juízo final com segunda volta de Jesus. Não, juízo final é um evento que está 1000 anos à frente, que é quando Pedro diz que os céus, ele desaparece juntamente com essa terra, que é o velho sistema, e João concorda perfeitamente
quando diz que não se achou lugar para o céu, não se achou lugar para a terra, e todos foram julgados. Então, como que eu enxergo? E eu disse, milênio não é salvação, milênio é uma transição. O grande evento, a grande joia em toda essa história é o arrebatamento da igreja, que não pode passar sem. O arrebatamento da igreja. Isso é a maravilha da história. Milênio simplesmente é uma transição. Creio que no milênio o mundo continuará na sua ordem normal. A única diferença é que as pessoas terão a sua longevidade agora de novo, conforme nos mostra o livro de Isaías, capítulo 65. A partir disto, o que é que nós temos? Lá no final, o julgamento de todas as pessoas agora, desde o primeiro que a Bíblia diz, né? E o Hades entregou os mortos que nele havia, todo mundo entrega. Agora sim, agora todos os mortos retornam e são julgados. Não existe espaço para esse julgamento final no livro de Mateus capítulo 25, de maneira nenhuma. O que nós temos em Mateus capítulo 25 é um ponto da história 1000 anos antes do juízo final. É isso que a gente enxerga. Bom, daqui a pouquinho eu quero ouvir o reverendo a respeito disso. Antes a gente vai ouvir, ou vai ver, né, o vídeo que veio lá da Praia Grande, do Luiz Carlos. Vamos lá. Graças a paz, reverendo Weber e todos do programa Vejam Só. Eu sou Luiz Carlos Razoura, de Praia Grande. Sugiro o tema, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Seria viável nos dias de hoje uma reforma na igreja, tendo em vista o desgaste causado pelo modernismo do mundo? Grande abraço. Valeu, Luiz Carlos. Ele é um dos que mais contribui aí com comentários, né, sugestões, e agora mandou o vídeo. E você também pode mandar o seu, tá? Estamos de volta com o programa Vejam Só. Daqui a pouquinho a gente vai ver as opiniões que os telespectadores... As opiniões que o Zeca acolheu lá na Cretolândia, mas não agora, daqui a pouquinho, tá? Antes eu tenho que fazer uns questionamentos aqui a respeito do tema de hoje. Deixa eu apertar primeiro o reverendo Edivaldo. Reverendo, o senhor falou... Pega leve aí. No primeiro bloco... Não, pega leve nada. Pega leve aí, viu? Pega leve. No primeiro bloco o senhor falou, no segundo bloco o senhor repetiu. Que Jesus afirmou diante de Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Ah, é? Então tá. Se o reino de Jesus não é desse mundo, o que ele vem fazer neste mundo quando ele volta? Não é implantar o reino? Não, ele vem simplesmente buscar a igreja. Buscar para levar para onde se a igreja fica aqui? Para o céu. Ah, nós vamos para o céu? Vamos. Então explica isso direito. Eu queria falar alguns pontos aqui, por exemplo, em relação ao que o ancião Edson falou. Por exemplo, o milênio. Talvez eu estava questionando ele no intervalo, talvez a nossa diferença, ele me parece um pré-milenista histórico e eu sou o amilenista. Isso. A escola que ele diz que não segue é a escola literalista. Eu sigo a escola mais alegórica e simbológica do Apocalipse. Ao meu ver, todos os números do Apocalipse são simbólicos. Todos. O 1, o 3... O 4, que representa o universo, norte, sul, leste, oeste. O 6, que é o número do homem. O 7, que é o número de Deus. O 12 ou 24, que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. O 666, que é tão polêmico, o número da besta. O número 1000, os 144 mil. No capítulo 9, nós temos um exército de demônios de 200 milhões de demônios. Aquilo não pode ser literal. Então, inclusive, eu estou estudando Apocalipse na minha igreja lá, estou dando um curso lá. Eu tenho enfatizado insistentemente que os números são simbólicos. Ah, é? Só para completar. As 7 igrejas da Ásia são literais. Sim, as 7... nem todo... Peguei. Calma. Nem todo livro é simbólico. Ah, bom. Calma, reverendo, deixa eu concluir. Os capítulos 1 a 3 de Apocalipse é literal. Você tem as 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Mas dos capítulos 4 até o 22, a partir do versículo 1, que João diz, foi aberta uma porta no céu, precisa ser simbólico, porque, eu até brinco na igreja, ele vai falar de visões celestiais, então é um terráqueo,
um terráqueo que vai falar sobre o céu. Então ele fala de monstros, ele fala de 7 cabeças, 10 chifres, fala de um dragão. Claro que são figuras, porque o estilo literário é assim. São figuras que transmitem uma realidade. Então, ao meu ver, os números, eles representam coisas e não descrevem as mesmas coisas. Então, o ancião Edson falou, 144 mil, ao meu ver, é a igreja. Eu não concordo que seja Israel. Se você observar bem na lista de Apocalipse 7, aquela relação está incompleta. Aquela relação, ela começa com Judá, quando na verdade deveria começar com Rúben, que Rúben é o primogênito. Segundo detalhe, que aquela lista, outra coisa, não existem mais tribos, não tem como você definir tribos hoje. Terceira coisa, se você lê atentamente o relato lá, está faltando 2 tribos. Está faltando a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Então, se eu literalizar aquilo, eu vou ter que admitir que não haverá salvação para Dan e para Efraim. Qual é o meu entendimento? O Apocalipse 7, no começo, fala dos 144 mil. Logo em seguida, no versículo 9 do capítulo 7, ele diz que ele vê uma grande multidão. Ao meu ver, se trata das mesmas coisas. A diferença quando ele fala de 144 mil, é o número contável e exato para Deus. Deus sabe exatamente quantos são os eleitos, as ovelhas do nosso tema. Quando ele fala no versículo 9 da multidão, é que como ele não sabe, isso acontece lá em Atos. A igreja começa com 120 pessoas, depois no sermão de Pedro com 3 mil, depois com 5 mil. Observa que a partir do capítulo 9 em diante, Lucas perdeu a conta. Ele não sabe mais contar quantos membros tem. Então ele diz, e a comunidade era como uma multidão. É a mesma coisa de Apocalipse 7, 9. Então eu entendo que é simbólico para representar, tanto os 144 mil como a multidão referem-se à igreja. Tá bom. Ancião? Ele convenceu o senhor? De jeito nenhum, não. Não. Na realidade, é assim, ó. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente compara. Eu, a propósito, preguei agora há pouco tempo e disse o seguinte à igreja, que o livro do Apocalipse, ele ainda está selado para nós. Eu concordo com o reverendo, de 1 a 3, eu reabro o Apocalipse em 16, quando a gente vê ali a figura do Armagedon e volta de Jesus. Aí dali para frente a gente consegue trabalhar de novo. De 4 a 15, nós temos um problema muito grande. Agora, o que a gente precisa pensar é o seguinte, veja só, se nós temos uma dificuldade hoje, e aí o reverendo, ele coloca, né, sobre essa questão dos simbolismos e tal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca isso, por quê? Você tem que imaginar João escrevendo na ilha de Patmos para pessoas contemporâneas. E essas pessoas contemporâneas, elas tinham uma visão de tudo aquilo que João estava falando, né, principalmente os seus irmãos judeus, e que não poderia ser aquilo que nós pensamos hoje ou interpretamos. É até por causa disso que eu acho a dificuldade na interpretação do Apocalipse. Então é muito bonitinho quando a gente sai colocando, né, número 3 é ênfase, né, número 4 é universo, número 7 é perfeição de Deus, número 12, né, significa inteireza de Deus. Algumas escolas realmente fazem isso. E tentar aplicá-los àquilo que nós tentamos adequar à nossa filosofia ou teologia. Então, eu não consigo enxergar isso, então eu sou obrigado a não concordar nesse aspecto e tenho que entender que, se eu pegar o Apocalipse e entrar por essa visão simplesmente de que tudo ali é simbólico, eu tenho um problema, até o irmão brincou, né? Então as 7 igrejas também são simbólicas? Peraí, ou a gente trabalha dentro de uma visão para o nosso tempo, com o Apocalipse, que ainda não está esclarecido, ou então nós não podemos separar um pedacinho simbólico, um pedacinho literal, outro pedacinho simbólico. Isso acontece muito. O pessoal diz, olha, a grande multidão é literal, mas os 144 mil é simbólico. Não. Ou tudo é simbólico ou tudo é literal. A igreja cristã, já desde muito tempo, tem estudado o capítulo 7 do Apocalipse e entendendo, sim, a grande multidão como salvação durante a grande tribulação, tanto é que João pergunta, quem são esses e de onde vêm? Esses são os que saem da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e é por isso que estão aqui. E nós percebemos os 144 mil, um grupo completamente diferente da grande multidão.
que não representa só a inteireza de Deus. João chega a dizer, e aí nós vamos ter que entrar para o outro debate, que mulher na Bíblia, né, vai representar religião falsa, e João chega a dizer que esses 144 mil não se poluíram com mulheres. Não é? O que leva alguns irmãos a acreditarem que são 144 mil literais só de homens, o que eu não vejo assim. Né? Eu não vejo assim até porque hoje, para se poluir com mulher, né, no caso aqui, não precisa ser apenas homem. Isso a opção sexual hoje está aberta. Então, são 144 mil judeus literais, escolhidos por Deus durante a grande tribulação, que precisarão do nosso apoio. É dessa maneira que enxergo. E como é que o senhor explica a ausência das duas tribos que ele mencionou? Então, a ausência das duas tribos, ali no livro do Apocalipse, nós percebemos que entram as duas tribos de José. Agora, se nós considerarmos, lá no livro de Ezequiel... não, entra José. Isso, entra José. Se a gente José e Levi, né? Isso, se a gente considerar lá no Êxodo, Números, Ezequiel, as listas nunca batem. Nunca batem as listas. E aí... O reverendo disse uma coisa que, inclusive, eu defendi no meu livro, chamado Pregando para Pregadores. Eu expliquei ali o seguinte: mas sumiram as tribos, não sabemos mais quem é. Mas quem é que diz que somos nós que vamos selar? A Bíblia diz que tem um anjo que sela. Então, eu estive em Israel pelo menos 3 vezes, pela graça de Deus, e, por exemplo, você encontra hoje em Israel israelitas que dizem: eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo de Dan, eu sou da tribo de Naphtali. Eles têm listas genealógicas. Como é que fala o nome do presidente, primeiro-ministro lá? Benjamin Netanyahu. Eu acho que ele é da tribo de Benjamim, não é? Eu não sei te precisar. Esse nome? Pode ser. Então, em Israel, isso aí é praticamente aberto para eles, não é aberto para nós. Aí, qual é o segundo cuidado que a gente tem que tomar, reverendo Weber e reverendo Edivaldo? Nós pegamos a Bíblia e ocidentalizamos a Bíblia. Então, a gente tenta ler a Bíblia, tipo assim, como se a Bíblia fosse escrita para brasileiro, quando, na realidade, todas as figuras, tudo que está sendo dito no Apocalipse, é um contexto completamente judaico por um judeu que conviveu com Cristo e recebeu, conforme o reverendo disse, revelações dos céus. Então, não dá para a gente pegar e ocidentalizar tudo isso também e pensar que a nossa forma de ver a escatologia, porque a escatologia ela não fecha mesmo e não vai fechar até que Jesus venha, eu acredito... que a gente vai chegar nesse aspecto. O reverendo Nicodemos, ele tem até uma piada engraçada nesse aspecto. Ele diz o seguinte: estava lá um pré-milenista, um pós-milenista e um amilenista discutindo, Jesus veio. Os 3 foram arrebatados. E aí um olhou para o outro e falou assim: não te falei que era desse jeito? A gente só vai saber a realidade mesmo quando Cristo volta nesse aspecto. Ah, bom. Vamos ver o que o nosso querido Zeca apurou lá na Crentolândia. Mateus 25, Jesus fala que quando ele voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes a gente sabe que são os ímpios, os pecadores. Mas e essas ovelhas, quem são? Alguns dizem que são os salvos, outros dizem que são aqueles que ajudaram, as nações que ajudaram Israel durante a tribulação. Qual é a sua opinião sobre essas ovelhas que Jesus fala? São os salvos. Isso misturando todos, ao todo, não só uma nação só, todos que aceitaram Jesus e foram batizados. Eu acredito, segundo a Bíblia, que são aqueles que seguem a Cristo, Quando Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu acredito que são aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Aqueles que acreditam em Jesus e cumprem os seus mandamentos agora, que é obediente. Porque para ser salvo precisa ser obediente. Não basta só aceitar Jesus, tem que obedecer às suas leis. Acredito que ele vai vir buscar a igreja, então ele vai fazer a separação, como diz, do joio e do trigo. Então eu acredito que são os salvos. No tribunal, no milênio, não tem salvação. Pelo fator que o período da graça ele termina antes do milênio. Então, eu creio que a separação ocorrerá nessa questão e se jogarão no lago de fogo e enxofre. Na minha opinião, com certeza, é o povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, Porque está escrito em Colossenses que Jesus Cristo, dos 2 povos, fez um só com seu sangue e suprimiu em si mesmo a inimizade. Então, eu não acredito que exista hoje, diante de Deus, 2 povos, Israel e os cristãos. Eu acredito que é tanto judeu quanto gentil cristão e pessoas do mundo. Pode ser judeu ou quem for. Então, assim, até em cima dessa fala do jovem, eu tinha escrito aqui. Jesus volta, o senhor
é que nem eu, pré-milenista histórico e tal, o arrebatamento se dá, Jesus começa a descer, a igreja se encontra com ele, se transforma e volta, né, para o julgamento. Então tá. Aí o senhor diz que as ovelhas são aqueles que apoiaram Israel e os cabritos são os que ficaram contra Israel. Mas tem um monte de judeu que não se converte. Eles vão ser ovelhas? Não. Na realidade, quando a gente fala em apoiar Israel, nós entendemos que Israel ainda é povo de Deus, não dá para a gente, de maneira nenhuma, entrar com a teologia da substituição, né, de que a igreja substituiu Israel, mas os judeus, eu vou pegar a fala da irmã ali, os judeus que não forem obedientes, esses judeus, eles também morrerão, porque a gente não pode esquecer, reverendo Weber e reverendo Edivaldo, que nós estamos tratando aí nesse momento de guerra do Armagedon. Nós estamos tratando de guerra do Armagedon nessa volta de Jesus, né, que é quando Jesus Cristo destrói as nações que prestaram serviço militar contra Jerusalém. E todos aqueles que não se converterem, porque diz a Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 12, olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão como a mãe, como chora-se por um primogênito. O que vai acontecer? Haverá uma conversão em massa dos judeus, né? Esses serão salvos. Antes da volta de Jesus. Isso, antes da volta de Jesus. Quando Israel é atacada, então sim, aí Jesus vem livrar esse povo que está sendo atacado pelas nações, conforme relata a Bíblia. Então, só para recordar, então, pelo esquema escatológico do Senhor, nós estamos no fim da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta lideram as nações, uma federação de nações, para tentar destruir Israel do mapa, e isso é o Armagedon. Exatamente. Aí Jesus Cristo volta e consuma-se esta história. Aí salva Israel e instaura o milênio na terra. O senhor que está ministrando aulas de Apocalipse lá na igreja, como é que o senhor vai interpretar o Armagedon? Porque eu acho que vai ser diferente do que ele falou, né? Com certeza. Reverendo Weber, ao meu ver, o Armagedon, também seguindo a escola amilenista e alegórica, o Armagedon é simbólico. Na verdade, eu acredito que não tem Armagedon. Mas está lá na Bíblia, irmão. Calma. Não haverá... o Armagedon é uma palavra que vem lá do hebraico, que significa vale ou montanha do Megido. É uma referência a onde havia ou acontecia as guerras lá no Antigo Testamento. O rei Josias, inclusive, foi morto no Vale de Megido por não acreditar numa suposta visão que Deus deu ao faraó. E ele se disfarça e morre. Então, o Armagedon não vai acontecer, ao meu ver. A perspectiva que eu defendo é que a guerra já teve. A guerra foi na primeira vinda de Jesus. Mateus capítulo 12, eu já vim aqui discutir sobre esse assunto. Jesus diz em Mateus 12, 28 e 29, que ele vem para prender, para amarrar o valente. O valente tem uma casa, tem bens, essa casa é o mundo, os bens são as pessoas. Então, o Armagedon, por assim dizer, a guerra já aconteceu. A guerra se deu na primeira vinda de Jesus, quando Jesus vence na cruz Satanás. Paulo diz lá em Colossenses 2 que ele expôs os principados e potestades, cravou lá a dívida, o escrito de dívida que pesava contra nós. Então, a luta já aconteceu. Segundo aos Tessalonicenses 2, diz que quando Jesus vier, mesmo com o texto de Mateus 25, ele vem para buscar a igreja e para, com o sopro de sua boca, destruir o anticristo. Então, eu entendo que não haverá Armagedon, não haverá luta. Eu entendo que é muito complicado. Imagina uma guerra universal que começa em Jerusalém e aí os inimigos de Deus pegam suas armas, seus canhões. Eles apontam para onde? Para Deus, eles querem destruir Deus, querem destruir o Cordeiro está no céu. Então, a luta já teve. Satanás já foi derrotado. É Gênesis 3,15. Alguém vai pisar na cabeça da serpente, que foi o Senhor Jesus. A luta já teve, ele virá aqui apenas para buscar a sua igreja. Só para complementar rapidinho, por exemplo, o ancião disse sobre a questão do gênero literário do Apocalipse.
Quando eu sigo a escola alegórica e simbólica, não significa que eu sou totalmente simbólico. E quem é literalista também não é 100% literalista. Ele é simbólico. Então, por exemplo, eu entendo, Apocalipse é cíclico. João conta a mesma história 7 vezes. Ele conta os relatos, ele conta o Apocalipse em 7 sessões. Capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros. Capítulos 4 a 7, os 7 selos. Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Capítulos 15 e 16, as 7 taças. Capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, ele conta a história de forma cíclica, que vai da primeira até a segunda vinda. Jesus já resolveu o nosso problema na primeira vinda. Então, não haverá Armagedon. Tá bom. O que não tem mesmo é tempo. O nosso tempo acabou. Se vai ter Armagedon ou não, a gente pode fazer um debate específico sobre Armagedon, diferenciando, por exemplo, que é um problema que nós estamos tendo, ancião, de encontrar convidado que fale sobre Gog e Magog. Eu sei que para o senhor Armagedon é uma coisa e Gog e Magog é outra coisa, e ele juntou as duas guerras numa só. Podemos fazer, né? Sim. Tá? Vamos lá. Quem quiser tirar dúvidas com o reverendo Edivaldo Alves Acosta, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Cidade de Carvalho, ou então com o ancião Edson Reis, da Igreja Elim, em Hortolândia, basta consultar o nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, tem o contato desses dois irmãos. Vamos ver o resultado da nossa enquete? 63% disseram que o texto fala de salvos e 37% fala das nações. A gente fica por aqui e se encontra no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar. Até lá.